Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui. Agradeço a presença de todos. E como esse projeto visa a acessibilidade, eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, com os cabelos lisos, castanhos e longos. Eu tenho os olhos castanhos e médios, nariz médio, boca média. Estou usando uma blusa bege com alguns quadrados marrons. Estou no ambiente de escritório. E nós teremos a intérprete de Libra, né, a Jennifer e a Giovana, e a Daniela vai fazer a descrição delas. Boa noite. A Jennifer é uma mulher de pele branca, cabelos castanhos. Espera um pouquinho. A Giovana é uma mulher morena, de cabelo cacheado preto, olhos pretos, nariz pequeno, lábios pouco grossos, usa óculos rosados, está com uma blusa preta. E agora nós vamos trocar a intérprete. Para a gente poder descrever. Isso. Obrigado. A Jennifer é uma mulher de pele branca, cabelos castanhos lisos, olhos castanhos, nariz médio, lábios médios, está usando uma camiseta preta e o fundo é branco. E agora vai retornar a Giovana e a cada 30 minutos elas se alternam na descrição da Libras. Obrigado. Eu que agradeço, Daniela. Bom, gente, estamos aqui, né, nesse projeto Vedes e Ouvides, que é um projeto contemplado pelo PROAC, e nesse bate-papo aqui está toda a equipe, né, de criação, tanto da criação da dança quanto a criação do vídeo, já que nós estamos nessa programação online. E então cada um vai falar um pouquinho, vocês fiquem à vontade também para mandar as perguntas, vai ser é uma roda de conversa, né? E eu gostaria de agradecer também as pessoas, as outras pessoas da equipe que não estão aqui presentes, mas que fizeram toda a relação de divulgação, produção. Então, gostaria de agradecer a Vanise Cívico, da Arte Efeito, que fez a produção executiva, a Elis Laszlo, que fez a arte gráfica, o Tiago Gonçalves, que fez a assessoria de imprensa, Matheus Serra, que fez o marketing digital, a Gabi Piricinoto e o Marcel Della Vecchia, da Gama Produções Audiovisual, que está responsável por essa transmissão no YouTube. O Lucas Reitano, que também participou da edição do vídeo. Então, são muitas pessoas, é um solo de dança, mas é um trabalho colaborativo feito por muitas pessoas, muitas entregas, né? Então, é muito bom estar acompanhado aqui de tanta gente engajada, é uma parceria de longa data, então essa criação desse solo são parcerias continuadas de outros trabalhos também, né? Outros solos, e esse trabalho é livremente inspirado nas ideias para adiar o fim do mundo, do Ailton Krenak. Então, partiu muito dessa relação de você ativar a sua natureza humana em relação a essa natureza ambiental e planetária, que muitas vezes a gente vai se distanciando e vai se ausentando da natureza e, consequentemente, se ausentando de nós mesmos. Então, a troca aqui é abrir para esse universo das sensorialidades, né? Para a escuta de si e para essa escuta do entorno mais geral, ambiental e planetário. Eu vou... Hoje eu dei oficina, então eu vou
passar a palavra para cada uma das pessoas que vão falar um pouco da participação. Eu estou um pouco emocionada, porque mesmo sendo uma estreia online, tem uma entrega aqui, né, de estar nesse momento de partilha. Então, eu queria agradecer mais uma vez toda a equipe, né? Sem essa equipe, esse trabalho não existiria, e eu gosto de reforçar que é um trabalho colaborativo e de entrega de todos que estão aqui. Então, estou me sentindo muito bem acompanhada, e eu queria passar a palavra para o diretor, né, Norberto Presta, que fez a direção, a dramaturgia e a cenografia. Depois a gente continua conversando. Obrigado, Jussara. Acho que tenho que fazer a descrição de mim mesmo, coisa que não é muito fácil para mim. Eu sou um homem de 68 anos, com cara de italiano, falam as pessoas. Não sei muito bem que coisa queira dizer, mas tem um nariz grande, não demais, mas é um nariz grande. Os meus cabelos, você que coisa disse, Cora, como são os meus cabelos? Me ajuda um pouco. Cabelos grisalhos, eu diria, com entradas. E os meus olhos, Christian? Você tá mudo, tem que mutar. É castanho escuro. Castanho, pequenos, grandes, segundo que pai? São pequenos, são pequenos. Pequenos. E os meus lábios, Jussara? Lábios finos. Finos. Dentes tossos, e estou no quarto da minha casa, com óculos de vista. Como falava, é um pouco difícil para mim definir a minha própria cara, descrever eu mesmo. A gente não se vê, não? A gente se vê no espelho, ou se vê com estes instrumentos, e não tem uma noção real do que a gente é. São os outros que definem a gente. Eu no trabalho com Jussara e com Christian acontece também isso. Eu sou diretor e dramaturgo deste espetáculo, cenógrafo, depois falamos disso. Mas é a partir da visão deles que deram um rosto para essa direção e para essa dramaturgia. Porque quando começa a viagem de fazer um espetáculo, com eles sempre foi mais ou menos assim. Vou ver a hora para que depois não seja demais. Nas viagens, quando começa a viagem, eu, como diretor, não sei para onde vamos. É um diretor que não sabe a direção, é um pouco complicado, não é? E como dramaturgo também não sei o sentido dessa viagem. E a dramaturgia é justamente criar e estruturar sentidos. Então, parece que sou um diretor e um dramaturgo sem bússola. Então, a gente se encontra nessa nave, realizar essa viagem, nessa sala de trabalho, que aqui foi virtual, e se olha na cara, e começa a se perceber. E essa percepção de um dos outros, dos sentimentos, das emoções, dos desejos ainda não definidos, começam a criar um espaço de criação. E o meu trabalho é esse, fundamentalmente criar um espaço para brincar juntos. E começa a dar problemas. Não é assim, Christian e Jussara? Começa a não sou um diretor que dá soluções, sou um diretor que dá problemas, porque a criação é isso, é uma qualidade que temos seres humanos em criar-nos problemas para criar soluções. Essa é a criação. Não somente na arte, em geral, fazemos isso. No espaço, que é o primeiro trabalho que não gostaria de chamar de cenografia, senão esse espaço de encontro, esse espaço cênico, esse espaço de performance,
é o primeiro encontro que temos os três, onde o meu trabalho é procurar que dialoguemos. Um espaço que permita o diálogo de Jussara com seu corpo em movimento, sua dançação, sua dança. E um espaço que permita também que faça possível a criação artística de Christian com as suas fotografias e não somente isso. Isso é o nosso encontro, assim a gente se vai definindo, e se vai definindo em uma percepção de nós mesmos, do nosso trabalho, que vai além dessa coisa mental, racional, verbal. A gente começa a perceber-se em outras dimensões, começa a perceber-se nas sonoridades, na musicalidade, no movimento, nos cores, nas formas. Desse modo, fomos definindo este trabalho juntos. Eu queria fazer isso presente, que é como falou, é um trabalho colaborativo, como falou Jussara. Quer dizer isso, para mim quer dizer isso. Quer dizer que a gente vai definindo o trabalho não pelos roles que a gente tem de bailarim, de fotógrafo, de diretor, de cenógrafo, de dramaturgo, sino que se faz uma grande confusão para criar um modo de navegar juntos, deixando-se guiar não só tanto por essas palavras, conceitos, ideias, mas por as estrelas, por os ventos, por as nuvens que nos vão levando. Eu acho que este trabalho nos levou a um espetáculo onde a gente não sabia onde estava indo, mas encontrou um espaço que a gente queria comunicar, ao menos acontece comigo. Graças às orientações de uma pessoa desta equipe, que não está na equipe, acho que nem sequer sabe ele, Ayrton Krenak, que este espetáculo existe, mas ele é parte deste espetáculo porque são as suas ideias, a sua visão que ha inspirado este trabalho. É a sua, quando ele fala de um último relato para antes do fim do mundo, ou da sua dança cósmica. Ele está falando de arte, e não está falando de uma arte que é uma coisa a mais. A arte como concepção de vida. Está falando como que a arte pode fazer alguma coisa para deter o fim do mundo. Eu penso que neste espetáculo a gente, com artistas ou sem artistas, com muitas pessoas, estamos entre o céu e a terra para evitar a queda desse céu, que é outra imagem que Krenak usa. A dança que detém a queda do céu. E estamos nisso. Eu acho que somos muitas pessoas girando por esse mundo, contando uma última história, fazendo uma última dança para deter essa queda. E agradeço muito a Jussara por esse convite, porque Jussara sempre me faz convites com coisas que eu não conheço a fundo. Agora tenho que começar a estudar, ela me dá um problema também, não sou o único que dá problema, parte ela dando problemas e eu tenho que criar uma solução. Acho que estou falando muito, e gostaria de falar muito mais porque esse espetáculo me deu muito verbo, me deu muito conhecimento, me deu muita força. E agradeço fundamentalmente a Christian e a Jussara, assim como a Cora, a Eduardo, a Buki, a todos mais, mas Christian e Jussara, que são já, este é o quinto espetáculo que fazemos juntos e que me permitiram aprender muita coisa. E passo a palavra a Christian. E de novo, obrigado. Boa noite. Obrigado, Norberto. Eu sou o Christian Laszlo, eu sou um homem branco, cis, tenho cabelos grisalhos, cortados bem curto, rente à cabeça. Eu tenho os olhos castanhos, pequenos, meu nariz é grande e minha boca é média. E eu uso óculos e estou sentado
no escritório da minha casa. E eu gostaria de falar que o Norberto realmente ele acertou quando ele falou que ele traz problemas para a gente quando a gente começa uma criação, mas são problemas que, no princípio, parecem impossíveis de serem atingidos, solucionados, né? Mas que, com o tempo e com a conversa com ele, inclusive, as coisas começam a tomar uma forma, né? E nesse espetáculo não foi diferente, porque acho que na nossa primeira conversa a gente falou um pouco do cenário, né? E aí já surgiu essa ideia de serem 3 telas que se moviam. Era um triângulo que se mexia. E isso eu faço o cenário também, né? Eu faço a fotografia, faço o cenário e faço a seleção musical nos trabalhos nossos. E a cenografia nesse trabalho ela foi muito intensa, assim, porque realmente realizar essa questão de um cenário móvel, né, para projeção, não é uma coisa muito fácil, mas foi indo junto com as outras questões, né, que eu estou envolvido também. Então, num primeiro momento, eu também já trouxe as músicas, né, algumas músicas que eu achei que tinham a ver com o trabalho, que faziam sentido. Então, fui fazendo sugestões para a Jussara também poder já ter um material para estar trabalhando alguma questão corporal, tudo, e enquanto isso, eu fui atrás de pesquisar como que eu ia realizar esse cenário, porque eu estava preocupado que, como o cenário ele é a base do trabalho, assim, onde as fotografias são projetadas, ele precisava se materializar o quanto antes, para a gente poder dar continuidade com esse diálogo da fotografia e da dança, né? Então, precisava existir aonde as fotografias existiriam, né? E esse trabalho demorou 4 meses para realmente concretizar esse cenário. Foi muita pesquisa de materiais, de equipamentos, equacionar tudo isso com os equipamentos que a gente já tinha, né? Então, foi uma coisa bem intensa, assim, mas eu aprendi muita coisa, prática mesmo, né? E no final de 4 meses estava o cenário lá para a gente poder já pensar em projeções, em fotografia, né? Então já tínhamos algumas músicas também que já estavam sendo trabalhadas, tudo. A Jussara já tinha um cenário que ela já podia estar também se relacionando, né? Então os ensaios passaram daí para o nosso estúdio, que é um espaço maior, e eu fui atrás de fazer as fotos, que eu já estava me preparando para isso o tempo todo, tal, e foi uma parte muito prazerosa, assim, de fazer a captação das imagens. A gente viajou, eu conheci pessoas, me aproximei da natureza, assim, fiz um mergulho mesmo, né, no que o Verdes e Ouvires estava fazendo sentido para mim, né, dentro desse material, e trouxe muitas fotografias, e aí a gente começou um trabalho de selecionar e editar essas fotos, né? Que isso foi também muito interessante, porque tinha toda a visão que o Norberto estava sugerindo, assim, para o trabalho, né? Assim, a gente construiu mesmo esteticamente a apresentação fotográfica, assim, junto com a dança, tudo, mas a gente construiu isso tudo com muito diálogo, com muita conversa, tudo, para poder ir adequando as fotografias que eu tinha feito para essas ideias dramatúrgicas do Norberto, né? Então foi uma coisa bem intensa e foi muito interessante, porque de repente eu vi surgir na minha frente um outro conceito que nem eu tinha imaginado, assim, de apresentação para esse trabalho, né? Então foi um trabalho realmente com muitas descobertas e o tempo todo com muito diálogo com o Norberto, e ele trazendo os problemas, mas também juntos a gente encontrando os caminhos para se chegar no que precisava, né? E uma última colocação minha, que é uma coisa muito pessoal meu, mas eu fico muito agradecido, assim, com o fluxo da vida, né? Que, na verdade, o Verdes e Ouvires, ele foi um audiovisual que eu fiz na década de 80, em 1983, junto com 2 grandes amigos meus. Nós éramos universitários na época e fizemos uma viagem
por algumas unidades de conservação do Brasil. Eu, o André Andrade, que é fotógrafo, e o Manolo Whittaker, em memória, né, ele faleceu, é um biólogo. E nós montamos esse audiovisual já com um caráter ambientalista forte e com, assim, trazendo essa relação, né, da natureza com a nossa contemporaneidade, né? E foi muito, muito legal na época ter realizado aquele trabalho, e foi muito melhor ainda poder potencializar esse trabalho hoje com a dança, com a relação da dança e com a inspiração, né, nesse pensamento ultra atual aí do Ailton Krenak, né? Então foi uma realização muito grande para mim e para todos, né? E me trouxe uma sensação de esperança no fim de tudo isso, assim, de que apesar de tudo, né, assim, a natureza e a vida seguirão. Acho que foi a maior certeza que eu tive depois de tudo isso. Então, obrigado, e agora eu vou passar a palavra para a Cora. Ai, que alegria estar aqui hoje. Meu nome é Cora Laszlo, eu sou uma mulher cis, de pele branca, tenho cabelos longos, encaracolados e ruivos, meus olhos são médios, meu nariz é médio, minha boca é média para grande, e estou vestindo uma camisa cor-de-rosa e estou no meu quarto. Para mim, eu fui assistente coreográfica desse trabalho, é o terceiro trabalho que eu colaboro com essa equipe, e eu sinto que sempre são grandes aprendizados nessas soluções de problemas, criações e soluções de problemas. E o meu lugar como assistente coreográfica, assim, depois de ter ouvido um pouco da dança, do Norberto com a direção, do Christian com a fotografia, música, para fazeção do cenário, eu me vejo como assistente coreográfica num lugar de uma antena receptora desses vários pontos da criação para trabalhar com a Jussara a manufatura da dança nos seus detalhes, mas eu não vejo a assistente coreográfica só como um trabalho com a Jussara, mas de escuta, de muita escuta de toda a equipe para criação dessa coreografia, porque nesses trabalhos, e no Verdes e Ovirdes, e nos anteriores, a coreografia, a dramaturgia, a fotografia, eles estão totalmente entrelaçados, é o trabalho, então eu me vejo como assistente coreográfica da peça, então escutando essas várias vozes e tentando daí no detalhe ver como que as coisas ficam mais claras, mais potentes, como que o movimento, como que eu posso trazer aí na prática, né, a gente tem ensaios semanais, eu e a Jussara, e como que eu posso trazer em aquecimentos, em propostas, uma maneira de potencializar o que está sendo trazido pelos três. E esse no Verdes e Ouvidos foi um grande desafio, porque isso aconteceu de longe. Agora eu estou em Campinas, mas eu estava em Nova York, onde eu moro desde 2018, a maior parte do processo. E essa captação dos detalhes e de tudo foi mais desafiadora no Zoom, assim, para ver a assistência coreográfica também, né? Ver o corpo, ver os pés, ver os detalhes. Mas eu sinto que também quando se mostrou que o trabalho seria uma estreia online, para mim me veio como uma pesquisa dessa intermediação, assim, que a gente tem feito desde o início da pandemia e antes dessa relação com o vídeo, com a câmera. E então vi que a assistência coreográfica também veio para esse lugar. E é isso, logo antes, último detalhe também, logo antes da estreia, né, da filmagem do espetáculo, eu vim para Campinas, então a gente teve uma semana de intensivo, o que foi muito bom para aí sim tá no presencial e perceber o que
eu ainda não tinha percebido, então também fica eu acho que tem várias camadas desse trabalho que se complementam, assim, eu acho que o vídeo agora ele tem coisas que só são possíveis no vídeo e depois no presencial só tem coisas que são possíveis no presencial e esse diálogo, eu sinto que eu aprendi bastante com esse trabalho. E é isso, um grande agradecimento a todo mundo presente hoje aqui e a toda a equipe, sempre um prazer estar com vocês. E agora eu passo a palavra para o Edu. Boa noite, meu nome é Eduardo, sou um homem branco, 42 anos, magro, alto, estou vestindo uma camiseta cinza escuro, tenho olhos castanhos escuros, nariz talvez médio, uns dirão que é grande, tenho boca grossa e estou no sofá da minha sala. Atrás de mim tem 2 janelas que de vez em quando vão entrar e sair alguns gatinhos. Eu fiz a iluminação do espetáculo, que foi uma honra ser chamado para participar. Eu já trabalhei com a Jussara, com o Norberto e com o Christian em situações diferentes. O Norberto e a Jussara fizeram orientação e direção de um espetáculo que eu fiz. O Christian, eu trabalhei fazendo técnica de outros espetáculos dessa equipe, fazendo só a técnica de iluminação, e dessa vez foi para fazer a criação. Eu cheguei no processo no momento em que já existia o cenário, já existia a coreografia, não sei se toda, mas praticamente toda, só que não existiam as fotos ainda, as imagens, as projeções. E eu pedi para a Jussara e para o Christian não me falarem nada do que era a ideia do espetáculo, nada do que era a dramaturgia, para eu poder assistir com um olhar o mais virgem possível. E eu tenho muita admiração pelo trabalho desses 3, né? Dessa equipe toda. Eu acho que o Norberto tem uma noção de dramaturgia muito forte, muito precisa. E eu lembro que a leitura que eu fiz de separação de blocos e de separação de intensidades, depois conversando com o Christian, tinha muito a ver com a ideia que eles já tinham dessa separação. Isso é muito menos sobre o meu olhar para entender isso e mais sobre o olhar deles de conseguir deixar isso claro, né, do que eles querem dizer. E aí depois veio o ensaio onde tinham as projeções e o Christian arrasou. E eu lembro que na hora que eu via esse ensaio com as projeções, eu pensei, nossa, eu vou ter que diminuir 2/3 das nuances de luz, porque as projeções já estão fazendo esse papel. Qual seria o papel da iluminação nesse trabalho, né? Se eu fosse fazer um paralelo com música, na música você tem um momento dela, uma parte dela, por exemplo, um violino ou um instrumento melódico, que ele vai contar uma história. E você tem uma parte dessa música onde ela está determinando a tensão que está acontecendo essa história. A luz, para mim, nesse espetáculo, ele está nesse lugar, sabe? Seria a cozinha da banda. Ela não está para... É como se a fotografia já estivesse fazendo essas transições de contar a história da imagem. Claro, a coreografia, junto com a coreografia, fotografia e cenário, tudo junto. E a luz entrasse meio que para tentar ajudar um pouco nessa sensação com que a gente vai perceber essas coisas que já existem. O trabalho foi bem gostoso, super difícil, porque esse cenário se mexe e aí já começa com um problema que o Norberto inventou lá no começo. O cenário se mexe, então não dá para fazer nenhuma luz que vai ficar muito tempo, porque daqui a pouco eu tenho que mexer a luz para a luz mexer junto com o cenário. E é isso. Muito, muito prazer trabalhar com essa equipe, um espetáculo super potente e espero que a gente tenha uma vida longa. Passo a palavra agora para o Book.
Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou uma pessoa de pele branca, eu tenho queixo bem marcado, tenho os lábios finos, nariz médio, meus olhos são pequenos e eu uso um óculos com aro preto, no formato retangular, e estou com o meu cabelo raspado. Visto uma camisa de fundo preto e de flores vermelha, e estou no meu quarto, lá atrás alguns desenhos de alunos e a parede é branca. Eu sou uma pessoa que gosto muito da biofilia, que é o amor à vida, o amor à natureza, essa relação. Tenho trabalhado como figurinista com a Jussara, acho que esse é o segundo ou terceiro espetáculo que a gente trabalha junto. E quando ela me chamou para esse trabalho, eu fiquei muito feliz. E quando ela me falou sobre do que se tratava, eu achei mais interessante ainda, né? Porque era um tema que eu estou super dentro e buscando, trabalhando. Eu tive a Jussara e o Norberto como quando eu cheguei nesse barco aí navegando pelo oceano, né? Que eu nem sei como eu cheguei, mas eu fui chegando e eu escutei muito o que o Norberto queria, desejava na direção dele. Também escutei muito o que a Jussara também queria, né? Porque era o corpo dela que seria vestido, era o corpo dela que o figurino estaria dançando junto. Então, como disse a Jussara no livro dela, de quantos não se faz um sim, né? Então já cheguei com um monte de ideias, apresentando um monte de coisas, que a gente foi selecionando uma coisa aqui, outra ali, mas quando eu assisti, eu estou em São José dos Campos, um dia eu fui para Campinas, então eu assisti uma parte do ensaio, e aí, meu Deus, tudo que eu fiz até agora, então não funciona. Vai ter que ser outra coisa, então nova seleção, um novo movimento, sempre muitos movimentos até a gente chegar. E isso foi muito interessante, né? Porque além de lidar com essas coisas, o que o Norberto estava buscando, o que a Jussara também estava sentindo, e buscando costurar essas coisas, e ao mesmo tempo buscando costurar esse momento limitado de trânsito que a gente estava, né? Eu aqui, a Jussara em Campinas, a pandemia ainda, as lojas começando a abrir, o tempo passando e a gente precisando trazer o elemento também para a Jussara poder ensaiar com o figurino, né, porque eu acho que isso é importante, que haja ensaio, que o figurino crie um pouco do suor, né, antes de chegar no palco, na estreia. Eu tive muito frio na barriga, tive muito medo, mas vendo agora o espetáculo, eu sinto que tá ali um pouco que eu queria trazer do Norberto, tá ali muito do que a Jussara ensejava, e ver o figurino dançando junto com a Jussara, os movimentos que ela gostaria acontecendo, algumas coisas que eu fiquei pensando, ai meu Deus, se eu pudesse, eu não usava elástico nunca na vida, que ódio de elástico. Mas ele faz parte da vida também, ele tá aí, ele é uma coisa, né? Então tem que assumir. E eu agradeço muito a Jussara por ter me chamado, por ter confiado. Agradeço muito a Cora também por esse olhar dela que transcende o corpo da bailarina e que está olhando todo, né? É quase uma personal stylist do todo. E eu acho que é importante ter esse olhar mesmo para o todo, né? Porque a gente não olha só para o corpo, a gente sente tudo, é a música, é a luz, os ruídos, um monte de coisa causando um frio na nossa barriga, colando as nossas costas na cadeira, né? Foi assim que eu me senti assistindo Jussara. Foi muito emocionante. Então é isso, e agora eu passo a palavra para Isabela. Olá, boa noite. Sou Isabela Moura, responsável pela gravação e edição do vídeo que acabamos de assistir. Eu sou uma mulher branca, cis,
Tenho cabelos castanhos presos no coque, uso óculos, e debaixo deles tenho olhos pequenos, um nariz médio, lábios finos, visto uma camisa branca e estou na sala da minha casa. Eu e a minha equipe, o Lucas Reitano, nós fomos convidados pela equipe para transportar a apresentação para essa temporada online, né? Então, nós captamos, fizemos a gravação do espetáculo, o Lucas editou o teaser de divulgação e eu editei o vídeo da apresentação que assistimos. Fiz a cor dele também. E foi um trabalho muito interessante, assim, de transportar mesmo a experiência de espectar ao espetáculo, a dança, através do online, assim, né? De assistir remotamente, assim, a apresentação de dança. Então, desde o momento em que a gente entrou no trabalho, a gente teve um diálogo com toda a equipe também, com o Edu, da Luz, para ver como a Luz estaria no resultado do vídeo, com o Christian, para ver como a projeção estaria se comportando, com o Norberto, Cora, Jussara, para ver como se daria o resultado entre dança e cenário, entre o corpo da bailarina e esse cenário móvel, né, que também, de certa maneira, também dança e também se movimenta em tela, né, e foi um desafio bem interessante, assim, foi um trabalho de muito aprendizado também, tanto pela responsabilidade, né, de passar pelas nossas mãos também a estreia e a experiência de assistir o espetáculo, e também de compor e de transportar para o vídeo esse projeto com suas particularidades, né? E a gente pensou, tanto no momento da gravação, em soluções de enquadramento, de posição de câmera, mas muito também na parte da edição. E foi muito legal a conversa com a equipe nesse momento também, para a gente pensar como a experiência do espetáculo e como ele falaria em sua proposta, através do vídeo também, né? Então, somando com as ferramentas audiovisuais, como a gente diria e dialogaria com o público, né? E nesse momento a gente teve uma conversa muito interessante, eu, Jussara, Norberto, Core, Christian, para chegar nessas soluções, assim, em como o vídeo poderia propor a sua maneira, como a Cora disse, né? Existem particularidades que estão só no vídeo e outras que estarão também na experiência presencial. E foi muito interessante, assim, chegar nessas soluções e propor e criar junto também, e trazendo, assim, uma vez que o resultado por hora, né, dessa temporada é um vídeo, a gente trazer a potência e das ferramentas audiovisuais, né? Então, até para marcar os momentos, assim, né, do espetáculo. No momento inicial, que eu considero, né, um momento bastante lúdico, bastante transposto para um outro espaço, para uma outra atmosfera, nós chegamos nesse resultado, assim, de inserir imagens que trouxessem talvez uma dúvida, ou talvez até uma atmosfera bem onírica e delicada, assim, sabe, de um outro espaço, de um lugar talvez não tão identificado, e o ritmo de edição também marcando um pouco cada momento, né? Então, um momento um pouco mais caótico, de uma trilha mais intensa, de uma dança mais intensa, e projeção também, com imagens muito fortes, né? A edição também entra propondo propondo essa atmosfera de caos, de uma certa instabilidade, talvez, assim. E é isso, assim, foi um trabalho muito conjunto. Foi um momento em que eu cheguei e nós pensamos juntos, sabe? A equipe integrada, cada um na sua função, cada um com a sua leitura, somando a sua maneira, nós chegamos juntos a esse resultado, assim. Foi um trabalho muito interessante, de muito aprendizado para mim. E é isso, eu passo a palavra para a Daniela. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que nós estamos conversando numa tela em mosaico. Nós somos nove pessoas e é um mosaico dividido
em formato de 3 e a Jussara está ao centro. E eu identifico muito a Jussara como essa pessoa que conseguiu centralizar e aproximar as pessoas para que todos pudessem congregar esse lugar de potência, de importância para esse momento que a gente está vivendo, não é? Durante a pandemia, a gente se distanciou e a gente buscou formas de se reencontrar. E eu acho que esse trabalho que a Jussara trouxe, além de ser um alerta pelo tema em si, falando da sustentabilidade, de questões tão importantes dentro do nosso dia a dia, da nossa reconexão conosco, com a natureza, ela também está propondo uma nova camada de experiência, que é a acessibilidade, que foi o que coube a mim. Eu fui responsável por essa parte, então eu quero agradecer o comprometimento de todos que estão aqui nessa tela. Alguns deles nunca se autodescreveram, então todos fizeram muito bem sua lição de casa, e a partir desse momento eu acredito que estão se comprometendo com mais essa camada, né, de trabalho junto às questões da cultura. Eu quero agradecer as 2 intérpretes de Libras que estão aqui colaborando com a gente. Então, eu acho muito significativo o espetáculo chamar Verdes e Ouvides, e ele realmente acessar de todas essas formas, né? Acessar todos os sensoriais. E, simultaneamente, para quem não assistiu, teve o espetáculo com audiodescrição, que é uma nova experiência do espetáculo, é uma nova sensação. Então, eu convido a todos, num segundo momento, de poder experimentar, ouvir esse espetáculo e talvez em alguns momentos abrir e fechar os olhos, não é? Para que possa estar entrando em contato com essa nova camada da experiência. A audiodescrição, ela foi feita para trazer acessibilidade para pessoas com deficiência visual, mas ela é muito mais do que isso. Ela está fazendo uma tradução intersemiótica em que as pessoas possam ter essa nova experiência e, de forma poética, ter contato com muitos recursos que a Jussara e toda a equipe trabalhou com a sua pesquisa. E a gente traz de forma poética essas informações e é uma forma também que as pessoas possam se encontrar e se educarem, inclusive. Então, eu quero agradecer muito a Jussara, porque esse espetáculo, para mim, tem um cunho educativo muito grande, primeiro pela temática, segundo, porque ele se comprometeu com a acessibilidade, que é algo muito necessário, e terceiro, porque ele propiciou que cada um de nós aqui pudesse trazer a sua contribuição, falando da importância de cada um, e a gente está falando da importância da acessibilidade. Então, muito obrigada, Jussara. Eu que agradeço. Bom, gente, vocês viram, né? Eu vi no chat, né? Todo mundo escrevendo: nossa, que equipe incrível, que equipe fera, viram só? É isso. Eu concordo e eu que tenho a agradecer, todo mundo. Agora a gente vai abrir, né, para um bate-papo, então vocês podem ficar bem à vontade para fazer perguntas. Eu estou vendo aqui que já tem a pergunta da Marília Del Ponte de Assis, perguntando se está prevista uma temporada presencial. Está sim prevista uma temporada presencial. Assim que acabar essa temporada online, haverá apresentações presenciais também, surpresa, aguardem, mas ainda esse ano. E também, antes de passar para a pergunta da Carol Bastos, né, que uma pergunta para o Book, eu gostaria de fazer antes, Book, antes de passar para você, responder uma pergunta que foi feita no Instagram, né, que eu prometi que responderia no Instagram hoje no bate-papo. Então, eu selecionei uma pergunta que é... Desculpa. Que é da Carol Gasques, e ela pergunta assim: como que se deu o trânsito entre as palavras do Krenak e o movimento do corpo?
E essa pergunta eu achei bem especial, porque as palavras do Krenak, assim como nos outros trabalhos, né, já que em outros solos eu trouxe Alice Ruiz, trouxe outras pessoas também para dialogar com a dança, as palavras do Krenak vieram como disparadoras de sensibilidades. Então, o trabalho, de forma alguma, busca interpretar ou fazer alguma narrativa, tentando representar o que Krenak diz, mas como que ele me mobiliza, né, enquanto bailarina, para fazer uma dança para adiar o fim do mundo, né, que é o que ele fala no livro, e cada um aqui da equipe, né, o Norberto, o Christian, cada um foi sendo sensibilizado pelas palavras do Krenak. Então, as palavras do Krenak chegam como disparadoras de sensibilidades de cada um da equipe, e, lógico, de muito disparadora desse corpo que dança. Então é isso, mas a gente pode falar mais sobre isso também. E a Carol Bastos pergunta para o figurinista, né, o Book, o Arner Reis, quando e como a cor do figurino foi decidida? Carolina, bom, como eu já trabalho com a Jussara há um tempo, né, então essa questão da paleta de cor é algo que a gente já pergunta no começo. Então a Jussara já chegou com essa paleta de cor inspirada no urucum, e o duro foi o momento da bruxaria, né, de ir para o fogão, tingir os tecidos. Mas foi um momento muito gostoso, né? Porque a blusa tinha passado por um tingimento e depois ela passou por um segundo tingimento, o que foi muito interessante, porque a cor ficou mais forte e tinha muitas cores antes. E aí, então, quando eu tingi novamente num único tom, criou essa variedade, né? E a calça também era uma malha branca que passou por um tingimento que ganhou uma diferença da blusa e que isso acabou sendo bem-vindo, né? Como eu sou artista plástico e tenho esse costume de misturar cores para tentar chegar em outra, foi um frio na barriga também, misturar pigmentos, a quantidade certa, tanto para conseguir chegar na cor que ela pediu, quanto para não jogar tantos produtos químicos na água dos rios, né? Porque antes, quando eu tingia, eu virava. Não tinha essa noção de que não precisa de muito, né? Pouca coisa. E às vezes, né, no pouco a gente erra, né? Quanto de azul que eu ponho, quanto de laranja, quanto de vermelho, para chegar naquele tom. Mas acho que a gente estava tão iluminado, que na primeira tentativa eu consegui chegar muito perto, muito próximo da cor que a Jussara estava desejando, né? Então, o risco foi certeiro. Foi na primeira flechada a gente já chegou aonde que a gente queria. Obrigado pela pergunta. Ótimo, Book, obrigada. Arrasou no figurino, escreveram aqui, e eu também acho. A Márcia Baltazar está perguntando para o Norberto se você considera que a audiodescrição é dramaturgia. Sem dúvida, porque dramaturgia é isso justamente, não? A criação, a estruturação de sentidos. E a pessoa que está fazendo essa descrição está a seu modo dando um sentido, está a seu modo descrevendo o que a gente faz. Em realidade, eu creio que na medida que nós criamos, qualquer coisa nós criamos, estamos fazendo dramaturgia. Dramaturgia já não é mais uma coisa somente de teatro, dramaturgia é uma coisa da vida, porque justamente o que intentamos fazer é criar sentidos às nossas vidas.
e a autodescrição tem todo um sentido enorme, que é, bom, ser sempre mais. Obrigada, Norberto. Ser sempre mais. A Carolina, de Pinho Magalhães, ela pergunta, fala parabéns, né? E eu gostaria de ouvir mais sobre o processo de criação de Jussara e Cora, os ensaios e corporeidades. Né, a corporeidade, né, desse trabalho, ele é muito pautado na técnica clausviana, que é a minha pesquisa de trabalho há décadas, e a conversa, né, com essa corporeidade parte muito das provocações do Norberto, só que as provocações do Norberto, ele não se pauta na técnica clausiana, por mais que tenhamos muitas consonâncias, muitas sincronicidades de trabalho, de estudos da presença, as provocações dele vêm mais no sentido de presenças, de estados corporais, dramaturgicamente, e chegando nos momentos, né, as fabulações, né, do espetáculo, a dançação, como o Norberto nomeou, e aí a técnica clausiana vem mais nesse diálogo com a Cora, que também é pesquisadora da técnica clausiana. Então, como o Norberto disse, ele dá os problemas, ele dá um problemão aqui para a bailarina, porque é cheio de nãos, eu escrevo, por isso que eu falo de quantos nãos a gente faz, assim, nãos no sentido de ir intensificando intensificando a presença, né? Eu vejo esse diálogo com o Norberto muito essa atualização, a construção da presença, a atualização da presença e a manutenção da presença. E a presença é um tópico estudado na técnica clausiana. Então, esse diálogo da corporeidade com a Cora vem mais por esse sentido dos tópicos, essa relação de apoios, essa relação com o chão, a relação dos vetores no corpo. Então, vem mais com esse refinamento de fazer o movimento, reconhecer o movimento enquanto está em movimento, né? E a Cora vem com esse olhar lupa, né, e que aí vai abrindo, né, para outras corporeidades também. Acho que a Cora pode falar um pouquinho. Acho que é bem isso, assim, quando eu digo de escutar o Norberto para esse trabalho, é um pouco esse trabalho de percepção e de pesquisa mesmo. Como que será que esse problema que ele colocou, essa coisa esse momento dramatúrgico, por exemplo, de o começo ser mais úmido, como que esse problema dramatúrgico, essa proposta se traduz nas fotos do jeito que traduziu, que se traduz no movimento e vai dialogando, às vezes, mas a partir da resposta do movimento, a dramaturgia também vai transformando. E eu vejo a assistência coreográfica nessa pesquisa da técnica clausiana, com a Jussara, muito rica nesse sentido, da gente ir reestudando a própria técnica e os nossos fazeres também. O processo criativo, ele é um super processo de estudo, que eu gosto muito, assim, desse momento de mergulho para ir descobrindo outros caminhos, assim, descobrindo maneiras de habitar de incorporar essas corporeidades, esses momentos do trabalho. E daí, como eu falei brevemente, a gente se encontra semanalmente e daí a gente vai vendo, assim, na verdade, a gente se encontra só nós duas semanalmente, mas eu sempre assisto os ensaios com toda a equipe, que a gente vai fazendo os passadões, que a gente chama, de vendo como que o trabalho está se comportando naquele momento como um todo. E daí a gente vai identificando nesse todo um momento que a gente poderia trabalhar mais aquela semana. E daí a gente fica, pelos estudos da técnica clausiana, pelos nossos diálogos, testando, assim, confabulando maneiras. Acho que é assim. Acho que é isso. Ótimo, Cora. E é um bom diálogo. É uma honra, é uma alegria. Bom, tem uma pergunta aqui do Guilherme Lisboa,
que ele fala assim como a Jussara fez hoje na oficina, gostaria que cada um falasse uma palavra que descreva este processo de criação para você, vendo hoje, né, o trabalho. Cada um da equipe falar uma palavra. Bom, uma palavra que eu já digo aqui é entrega. Resiliência. Escuta. Possibilidades. Reflexão. Comum unidade. Potência. Obrigada. Bom desafio esse, Guilherme. A professora colocou como provocação, agora ele provoca a professora e a equipe. Gostei, Guilherme, muito bom. Acho que, aproveitando essa pergunta, também dá para falar para as pessoas, se elas quiserem colocar no chat uma palavra Boa. de compartilhamento, aí vocês escutam, leem as palavras de todos. Ótimo, ótimo. Muito bom. Aí tem uma pergunta da Marília Del Ponte de Assis, como se deu o processo da apropriação que a equipe fez da obra do Krenak. Eu falei um pouquinho, né, no início, né, como que foi, vou falar de mim, aí depois a equipe fala, mas na corporeidade o Krenak entrou muito como provocação, né, então, na verdade, esses incômodos, porque, na verdade, esse trabalho surgiu de um grande incômodo, né, desse momento pandêmico, desse momento de desmonte que nós estamos vivendo, né, desmonte ético, moral, político, planetário. Então, como que o trabalho do Krenak, né, as ideias para adiar o fim do mundo, vem muito para incitar essa resiliência, né, que o Norberto colocou aqui. Então, eu quero fazer uma dança eu quero partilhar da minha expressividade, eu quero falar, eu quero, por mais que tudo em volta está sendo destruído, né, eu quero justamente ver como que a minha dança pode ser um ato político, pode ser uma luta, né, para a gente poder mesmo se fortalecer e para poder continuar com a nossa integralidade. Então, as palavras do Krenak me tocaram muito dessa maneira. Você quer falar, Norberto? Sim, vou ler uma coisa que eu escrevi, porque me parece que me vou perder menos. Eu escrevi: no pensamento de Ailton Krenak, na sua cosmovisão, a vida é uma dança cósmica. Com verdes e ouvirdes, a gente quer participar dessa dança cósmica, dessa visão da existência onde somos capazes de manter nossas subjetividades e, ao mesmo tempo, vibrar em concordância com o universo, sentindo-nos parte desse todo que somos. Eu não sabia isso ao início, eu fui descobrindo isso no trabalho e isso que me fica dessa elaboração. Eu não sabia que a gente podia adiar o fim do mundo. Foi Krenak que ensinou isso para mim. E isso valoriza muito, como falei antes, o trabalho na arte, o sentido de ser arte. E, bom, isso foi o que a gente tentou levar para frente, como fala Jussara, com o que fala Jussara agora, confirma que fizemos um bom trabalho.
uma boa dança. Obrigada. Desculpa. Tá bom. Eu gostaria de falar que, assim, quando eu li o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu fui transportado para essa atualidade que a gente está vivendo, assim, hoje, de uma maneira muito forte. Assim, ele me deixou muito claro coisas que eu já tinha entendido de certa forma através das minhas leituras de jornal, do que a gente vai acompanhando, né, do que está acontecendo no mundo, mas ele trouxe isso tudo de uma maneira única e uma maneira muito precisa. E ele me levou para todos esses lugares que toda essa tragédia, né, que ele mesmo fala, está acontecendo, né? Então, ao mesmo tempo que ele vem e traz essa tragédia, ele traz também uma possibilidade de solução para tudo isso, né? Que está dentro, acho que, de todos nós, né? Então, eu acho que foi nesse sentido que eu me encantei muito com o trabalho dele, assim, com essa grandiosidade e, ao mesmo tempo, que ele amedronta. Eu tive um pouco essa sensação quando eu li. Ele também dá esperança, né? Então, foi uma coisa foi bem forte para mim. Eu gostei muito da leitura e me acompanhou o tempo todo durante o trabalho. Uma coisa, eu lembro que uma vez, Christian, você falou que você estava entre a realidade e o sonho onírico. Lembra? Isso orientou muito o trabalho, agora entendo de onde vem isso. Isso Para mesmo. mim, isso foi para mim um desses momentos que iluminaram como seguir adiante com esse trabalho. Posso falar? Sim. Bu, que aliás fala porque você não falou a sua palavra, né? Sim, eu estava com o microfone aberto e fechei na hora de falar. Eu usei a palavra costura ativa, no sentido não de costurar roupa, mas de costurar ideias, emoções e, né, nesse sentido. O Ayrton Krenak, para mim, ele me tocou muito quando ele disse que os povos que já habitavam o Brasil, que eram os donos desse lugar, eles já estavam em queda desde que os europeus chegaram aqui, eles já estavam em luta, né? Eles estavam vivendo esse fim de mundo. E ele alerta que agora somos todos nós que estamos vivendo esse fim de mundo. E isso eu acho muito bonito, do jeito que ele fala, do jeito que ele passa que ele encoraja a gente, olha, você pode adiar o fim do mundo, né? O que você pode fazer para adiar o fim do mundo? Então essa provocação dele é muito bem-vinda e é urgente, né? Acho que cada vez mais pessoas começarem a agir para adiar o fim do mundo, porque na verdade é o nosso fim, né? A gente pode desaparecer a qualquer momento e isso está ficando cada vez mais próximo, essa possibilidade de que daqui a pouco alguém daqui desse quadrado pode ser que não exista mais, e não porque a vida levou, mas porque alguma coisa trágica, absurda, né? Desse modelo que está aí, possa ter ceifado. Então, eu agradeço ao Ailton, agradeço a Jussara de ter trazido isso aí. E quem não leu, quem não acessou o livro, pode baixar da internet, porque a maior parte dos livros escritos pelos povos indígenas estão na internet, você pode baixar e ler. E acho que vale a pena fazer esse esforço. Obrigada, Book, obrigada, gente. Mais alguém quer falar dessa provocação? Se não, do Krenak?
Acho que só lembrar um pouco o que você falou de como que vem como um disparador, assim, de criação e de percepções, assim, que acompanharam a gente nesse tempo, mas que não traçaram, assim, ele vem como um alimento, assim, muito rico. Acho que ressoo com o book a importância do livro e tanto de baixar quanto comprar o livro se puder e tudo. Acho que são contribuições múltiplas. Eu acho que esse adiado fim do mundo está em cada um de nós, mas está na nossa coletividade. Acho que nessas costuras ativas, assim, é muito maior do que cada um de nós adiar esse fim do mundo. Então, acho que esse trabalho, e nessa conversa, assim, agora também, né, começou com esse problema, e a gente tem um super problema, acho que possibilidade de criar problemas, criar soluções para os problemas que a gente criou coletivamente. Então, agora nessa conversa, acho que ficou, durante todo o processo, na conversa mais claro ainda. Vou falar um pouquinho também. Eu conheço o trabalho, conheço esse livro, mas eu não tentei retomar e nem ler de novo quando fui chamado para esse espetáculo. Porque é isso, eu queria saber qual era a leitura da equipe sobre o trabalho, né? Para mim isso é mais legal, pelo menos num primeiro momento. Agora eu estou morrendo de vontade de correr lá e ler o livro. E tem uma coisa cíclica, né? O início, se eu for pensar a dramaturgia da luz, o início e o final são iguais. É a mesma luz que começa e a mesma luz que acaba. Mas eles são diferentes porque o contexto mudou. E durante esse contexto, durante essa trajetória, do início até o fim, você tem momentos em que existe muita sombra, existe muita luz de contra, muito pouco. A gente não consegue ver direito o que vai acontecer, a gente não consegue ter certeza do que está acontecendo. Mas existe um momento final, para mim, que é o espetáculo é super lindo, mas esse momento final, quer dizer, um pouquinho antes do final, quando a Jussara está dançando e uma música do Caetano está tocando, e a luz está dançando em cima dela. Tem uma luz que ela vai se movendo, entre aspas, ao redor da Jussara. E para mim tem a ver com isso, né? De dançar, a arte, ela ajuda a adiar o fim do mundo. Eu acho que tem essa coisa cíclica, talvez o nosso nascimento tenha sido... O dia que eu nasci, eu ajudei a adiar o fim do mundo. O dia que eu morrer, espero que ajude a adiar o fim do mundo também. É isso. Que delícia ouvir vocês, gente, muito bom. Eu acho que tem, não sei se alguém mais quer falar, mas depois a gente vai dar uma última rodada de encerramento, mas eu acho que tem uma última pergunta, que é da Maria de Fátima Fajardo Arcanjo, que ela fala assim: maravilhoso trabalho, parabéns a todos, obrigada. E a minha pergunta é sobre qual foi o tempo dessa criação, da primeira intenção até hoje. Então, o primeiro dia que eu entrei para o estúdio, né, para o chão de madeira, para trabalhar o corpo, foi em janeiro, né? Então, foi uma primeira chegada ali em janeiro. Então, se for ver, 10 meses de criação, mas antes disso, que eu considero também como uma intencionalidade da própria criação, que é a escrita do projeto, né? Esse projeto foi contemplado pelo PROAC em 2020. Então, nesse desejo, né, de criar esse trabalho, teve toda uma criação, né, uma concepção ali dos objetivos, onde quer chegar,
dessa chegança também da própria equipe. Então, eu considero lá em 2020, né, a própria intencionalidade, já que você falou da intenção, mas a entrada prática, assim, as primeiras conversas, a primeira conversa entre eu, o Norberto e o Christian foi em janeiro, que nós demos esse start. Norberto, Christian, se quiserem falar um pouco sobre isso, mas, assim, foi aquele primeiro empurrão, né, que nós tivemos. Aí a Mariana Mastroianni está perguntando aqui, estou como aluna da Jussara e do Edu, perguntando como se deu o processo de criação da luz e como isso aconteceu em diálogo com o corpo e a coreografia. Como potencializar a cena com a luz? Edu? Eu acho que talvez para responder isso eu teria que primeiro, a gente teria que primeiro ouvir o Christian e o Norberto, porque é como se a luz fosse uma extensão dessa dramaturgia que eles criaram na projeção. A paleta de cores que eu escolhi foi toda baseada nas imagens da projeção, né? Por exemplo, tem uma hora que tem uma cena de fogo. E durante o ensaio, assistindo o ensaio no estúdio da Jussara e do Christian, o Christian estava fazendo uma luz com algum equipamento, mas bem pouco, e uma hora eu falei para ele, nessa cena do fogo, eu falei, apaga tudo e deixa eu ver o que acontece só com esse fogo, só com a projeção, se já ilumina o corpo da Jussara. Porque tem um outro espetáculo que eles fazem, no corpo sentado, que a projeção, em alguns momentos, ela é o que ilumina o corpo, né? E nessa hora não tinha essa intensidade. E aí, o que eu falei disso, de que a luz é como se ela fosse um acompanhamento para essa dramaturgia que a projeção faz, é por isso, porque, por exemplo, nessa cena do fogo, tem uma luz que vem mais ou menos na direção que a imagem vem em relação ao corpo da Jussara, mais ou menos o mesmo tom de cor que está aquela cena do fogo. Ela está acesa bem pouquinho, tipo, sei lá, 20% do que ela poderia estar acesa, mas para parecer que o que está iluminando o corpo da Jussara é a projeção, né? Então, acho que talvez eu tenha tentado entender esse olhar que o Christian... Eu estou falando o Christian e o Norberto porque eu imagino que vocês dois tenham trabalhado super junto, então se vocês quiserem falar também, eu acho que faz super sentido. Então, para mim, foi isso, foi tentar entender os momentos que eu tenho que iluminar a Jussara, porque ela tem que ser vista, e os momentos em que eu tenho que tentar entender o que está acontecendo com a projeção, para ajudar essa projeção a ficar um pouco mais... dar um brilhinho um pouco a mais, né, no corpo dela. Pode falar, vocês dois quiserem também. Vai, Cristiano. Vou falar. É sempre uma questão assim, porque, na verdade, quando o iluminador chega para acompanhar e fazer a criação do trabalho, né, a gente tem que ter um diálogo muito intenso entre a luz e justamente a projeção, porque o objetivo da luz é iluminar a Jussara. E, ao mesmo tempo, a luz ela também não pode iluminar a projeção. A projeção ela tem que ser resguardada de qualquer intensidade muito grande de luz, no sentido dela preservar as qualidades dela, né? Então, é um trabalho, como o Edu mesmo falou na primeira fala dele, né? Ele tem que ficar acompanhando a bailarina, ainda acompanhando também, nesse caso, um cenário que está se movendo, né? E isso é importante, né? Como técnica, né? Isso se conseguir, né? Chegar perto desse objetivo, né? No nosso caso, a gente fez uma filmagem, né? Então é um pouco mais complicado, porque também envolve a leitura da câmera, né? Esse espetáculo, a hora que ele acontecer presencialmente, provavelmente ele vai ter uma luz
de alguma forma, diferente do que foi para a filmagem, do que o que vocês viram nessa apresentação, né? E toda essa qualidade, né, das cores das fotografias e da intensidade e as tonalidades que o Edu trouxe acabam se completando com o envolvimento maior da visibilidade da dança da Jussara. Assim, a Jussara ganha muito corpo a hora que a luz entra em cena, porque, que nem o Edu falou, aqui no nosso estúdio a gente tem poucos recursos, e eu conseguia fazer alguma coisinha para ela ser vista, mas realmente a hora que entra a luz cênica mesmo, né, na mão de um profissional como o Edu, aí o corpo da bailarina realmente interage com todo esse cenário, né? Então, são vários cuidados que têm que ser tomados, mas o resultado é muito positivo, assim, de ver. É isso. Eu não posso falar muito porque eu fiz todo o trabalho assim virtualmente. Nunca estive presente. A luz é uma coisa que há que sentir dentro de... Mas o que vejo, é isso que me posso esperar de Edu. Edu é um performance, Edu é um ator. Edu aunque ele fala que não, ele dança também. E para mim a luz, he estado sempre em teatro, que na minha formação é teatral, um ator a mais. Neste caso, a luz dança. E você conseguiu fazer isso. Eu posso falar somente como público, neste caso, porque eu não participei em nenhum momento do trabalho de iluminação. Eu não podia. E sinto muito pena por isso, porque eu adoro fazer esse trabalho, mas também com os probleminhas que tenho de caráter com Eduardo, mas adoro trabalhar com Eduardo, porque adoro essa pessoa também. Bom, eu acho que você fez o que se faz permitiu que a luz dance acima de todo o que está dançando em cena. Que bom. E eu vou falar aqui de dentro, né, que quando o Edu chega, é um grande problema. Mas um problema, assim, para toda a equipe solucionar, porque tem isso mesmo que o Christian falou, né, a luz que vai manchar a foto, é o cenário que move, então é um problema para ele e um problema para a gente também, enfim, mas é um problema criativo, né. Bom, gente, nós estamos nos encaminhando para o fim, né? Então a gente vai fazer uma rodada final assim para fechar. Então a gente vai começar pela Daniela, aí depois cada um vai encerrando pelo tempo também. Dani, se quiser. Obrigada, Jussara. Vocês falando da obra do Krenak, o quanto essa obra nos influencia, me vem a pergunta: quem faz parte da nossa aldeia? Quantas pessoas com deficiência fazem parte da sua aldeia? Quantos amigos? Você tem um parente? Se você trabalha com uma pessoa dessa, faz parte da sua aldeia. E se não faz parte da sua aldeia nenhuma dessas pessoas, esse trabalho que a gente pensou aqui, coletivamente, está pensando em todas as pessoas, em todas as pessoas. Inclusive as palavras selecionadas, muito bonito que o Norberto falou da dramaturgia. A audiodescrição é uma dramaturgia para aqueles que conseguem reconhecer a poética do trabalho. Senão, a audiodescrição é só uma técnica de tradução. Então, eu gostaria de fechar com a minha autodescrição, já que eu me emocionei e esqueci de me descrever. E deixar o convite para vocês, que quando vocês tiverem oportunidade, se autodescrevam da sua forma, como o Norberto fez, interagindo com as outras pessoas, conversando com as outras pessoas, porque esse pequeno gesto pode ajudar a acabar o fim do mundo. Então, eu sou uma mulher cis, de pele branca, mãe de um menino com deficiência.
Tenho cabelos castanhos curtos lisos, avermelhados. Tenho os olhos castanhos. Tenho o nariz médio, a boca pequena. Eu estou com uma camisa estampada de flores pequenas e sentada numa sala com uma porta de vidro que traz a iluminação de prédios atrás. Se você pensar na ordem que eu me apresentei, você vai poder fazer a mesma coisa aonde você está, sempre pensando que é de cima para baixo, depois o que você usa e aonde você está. Então, muito obrigada pela oportunidade e eu espero que todos possam fazer parte da minha aldeia a partir de hoje. Obrigada, Dani. Eu queria dizer assim que a Dani desenvolveu um trabalho com uma sensibilidade, assim, ela sentou comigo para conversar muito, sentou com a Cora, tinha todo o cuidado, né, de perguntar se aquela descrição estava dentro, né, da nossa expectativa. Então ela fez como disse o Norberto, uma dramaturgia mesmo, né, na audiodescrição. Muito obrigada, Dani. Isabela, você quer dar uma finalizada? Sim, queria deixar um super agradecimento a vocês, ao convite de participar desse projeto. Eu vejo rostos muito queridos aqui para mim, nessa telinha, pessoas com quem eu já trabalhei outras vezes e que sempre aprendo muito e tenho muita alegria, assim, de trabalhar junto. Eu acho que eu entro num momento do processo em que eu devo escutar bastante, assim, cada um da equipe, uma vez que, através do meu trabalho, que acessam, né, que os olhos do espectador passam por mim também. Então, é uma oportunidade muito massa de conhecer o processo criativo de cada um, e o que é importante e o que é a potência do trabalho criativo de cada um. E para mim é um super presente, assim, poder ouvir e poder traduzir no meu trabalho. Agradeço muito a provocação do Norberto também, que me impulsionou e impulsionou a minha criação. E agradeço a todos vocês pela oportunidade de trabalhar junto, de criar juntos e fazer esse belíssimo espetáculo. Eu gostaria muito de agradecer o Norberto, né, porque ele é interessante nas provocações e no que ele imaginava do figurino, foi maravilhoso. Muito obrigado, Norberto. Agradecer o Christian pelos retalhos da tela que ele deu, que agora estão no figurino. Agradecer a Cora pela firmeza nas palavras, daquilo que ela estava enxergando. A Albergaria por ter valorizado o figurino com a iluminação. A Isabela por ter tido muita sensibilidade nos enquadramentos. A Daniela por nos orientar. E a Jussara, querida Jussara, por ter confiado e chamado e dizer que eu estou muito feliz. Hoje está sendo um dia maravilhoso. É quase que a cor da lua nesse eclipse que teve esses dias, né? Maravilhoso. Muito obrigado a Jussara e a toda a equipe e ao público que está aí junto com a gente até agora. Também vou agradecer a Isabela, que fez um trabalho incrível de traduzir, né, do teatro para o audiovisual. Super incrível, parabéns. Eu só vou terminar falando da minha admiração pelo trabalho da Jussara, que é uma artista que eu fico chocado toda vez que eu assisto, de tão boa que é. E até no dia da gravação a gente teve que fazer umas 3 vezes para gravar, e as 3 vezes foram incríveis, dá até raiva dela. E espero que ela conviver mais tempo, porque com certeza essa equipe está tentando adiar o fim do mundo, né? Então vamos seguir o bonde que tá indo bem. Um beijo.
Ai, muitos agradecimentos também. Uma alegria essa equipe, e é uma equipe que tá junto há muito tempo, assim, de várias maneiras, então acho que para mim todas essas pessoas aqui é uma ai, book, fiquei com a costura na cabeça, mas é uma costura que está vindo, que a gente está há bastante tempo e é um grande prazer, assim. E quem está chegando agora, Daniela, com toda essa questão da acessibilidade, que eu sinto que eu aprendi muito com esse trabalho, que com esse nome, Verdes e Ouvirdes, trazer isso eu achei super significativo mesmo. E agradeço também as intérpretes que estão aí, falando com a gente, fazendo as nossas palavras irem mais longe de outras maneiras, eu fico muito grata. E, ai, gente, é isso, um grande abraço junto aqui nesse, nesses quadradinhos. Eu também tenho muito a agradecer para todos. Eu acho que nessa coisa de você ver se potencializar as ideias, né, e as criações de todos, assim, na execução de um trabalho, é uma sensação muito prazerosa mesmo, né? E eu acho que o Verdes Ouvidos, desde o começo, para mim, ele se pôs como um desafio, né, tanto na parte técnica quanto na parte criativa, mas eu sempre sabia, eu sempre soube, né, que junto com as pessoas que iam compor, né, todo o trabalho, a gente ia conseguir e a gente ia realizar o que a gente precisava fazer, né? Isso foi uma coisa muito boa, ter essa certeza, assim, o tempo inteiro. E eu só queria deixar um recado, assim, para quem está assistindo, que eu acho que, como o Krenak faz questão de colocar, assim, eu acho que a gente tem que ter sempre mesmo um olhar muito crítico para tudo que a gente vê. Eu acho que mesmo que sejam coisas muito acima da nossa alçada, né, o olhar crítico e você pensar sobre as coisas que a gente vê, que a gente vive hoje, eu acho que faz parte da existência de todo mundo que tem, no mínimo, né, assim, uma relação um pouco mais profunda com a existência, né? Então, é só esse recado que eu queria dar e um agradecimento muito grande de estar aqui com todos vocês. Aí, gente, é verdade isso que falou Cora, que é um equipo que já está trabalhando há muitos anos. Cora era adolescente e agora é uma pessoa com a qual eu, que sou mais velho, me parece, de todo este equipo, aprende muitas coisas. É a pessoa talvez mais jovem deste equipo e tenho muito para agradecer. Porque ter um equipo assim permite que eu além de ser um homem com cara de italiano, sou um homem que quer encontrar outras pessoas para contar um novo sonho. E assim acordar do pesadelo que estamos vivendo. Acho que contar um novo sonho, ou contar uma história, ou uma dança cósmica, estar juntos para que o fim do mundo não aconteça. Então, nos amo e vamos para frente. Obrigado. Muito obrigada, gente. Muito bom ouvir vocês. Eu agradeço cada um de vocês, cada um à sua maneira, né? O Norberto pela provocação de todos esses anos, né? E pela inventividade. O Norberto, assim, é um mestre, né? Na dramaturgia, orquestrando tudo e todos aqui. Muito bom. O Christian, né? Por ter muita paciência comigo, porque nessa relação direta, 24 horas, não só no trabalho, então é uma dança continuada aí e que ultrapassa, né, essa relação de equipe e tudo mais. A Cora, né, porque é o orgulho total, né, o Norberto falou, né, conheci adolescente, então a Cora, assim, desde a barriga, né, e com essa dança dela, essa coisa da vida, né, que então eu tenho muito orgulho, né, de ver
vida amadurecendo, e essa mulher aí como assistente coreográfica, então é só um orgulho. O Book, que é amigo de longas datas, né? Então tem além de uma admiração, né, pelo trabalho, mas uma amizade muito forte que aquece qualquer trabalho profissional. O Edu, que traz o humor para a equipe. Eu não consigo conversar com o Edu sem soltar uma boa gargalhada, isso é muito bom, né? Porque você trabalha dando algumas gargalhadas, isso faz toda a diferença. E a Isabela, que eu vi chegando também, né? Porque a Isabela, eu conheci a Isabela filmando um trabalho da Cora, né? Então, as duas bem jovens, eu já fiquei de olho na Isabela, ela já faz os teasers do Salão do Movimento, então a Isabela já é da equipe mesmo, e a Daniela, o aprendizado, né? Para entrar nessa aldeia mesmo, assim, é um aprendizado, né? De estar entendendo essa relação da acessibilidade, o quanto que nós somos ausentes e omissos muitas vezes, então queria agradecer, e não gostaria de deixar de falar, que eu esqueci de falar no início, do trabalho da Ana Laura Sintra, que ela fez o trabalho de fotografia das fotos que são utilizadas para divulgação, que estão saindo nos jornais, e fez um trabalho belíssimo também. Então, queria também agradecer a Ana Laura Sintra, dizer para vocês que a programação continua até dia 5 de dezembro, então avisem os queridos aí para assistir e acompanhar. São oficinas que estão acontecendo todos os finais de semana, toda a programação é gratuita. No sábado que vem também, eu e Norberto, nós vamos estar conversando sobre dramaturgia na dança, vão ter lives, palestra sobre essa relação da sustentabilidade. Então, assim, é uma programação muito rica, né? Então, hoje foi só o começo, tá? Então, vamos continuar aí juntos nesse movimento para adiar o fim do mundo. Muito obrigada e continuemos. Obrigada. Beijos.